Você sabe identificar os sinais de que fizeram alguma magia negativa para você? Então vem com a gente nesse vídeo para entender como isso funciona. Salve, salve Umbanda, Axé, Mojubá. Meu nome é Márcio Henrique, sou teólogo e sacerdote de Umbanda e hoje você está aqui no canal Uma Banda para entender os sinais e sintomas que podem aparecer na tua vida quando alguém faz uma magia, faz um feitiço, faz algo negativo, energeticamente falando, direcionado a você. E para me ajudar nesse vídeo hoje, eu pedi a participação da Stephanie, que além de ser uma médium sensitiva bem desenvolvida, né? Desenvolvimento nunca acaba, né? Nunca acaba. Mas é uma médium sensitiva muito desenvolvida e ela sabe identificar muito bem esses sinais, tanto nela, porque a gente tem que aprender a identificar na gente primeiro, né? E hoje ela já me ajuda aqui a identificar esses sinais quando isso acontece aqui no terreiro. E para além disso, ela é o amor da minha vida. Te amo. Mentira. Continua no vídeo, vai. Então é a primeira vez que eu apareço aqui no canal, então salve todo mundo, axé pra todo mundo que tá assistindo a gente. E eu vim fazer esse vídeo junto com o Márcio porque nós dois já passamos por esses processos, né? De formas diferentes, em momentos diferentes da vida, mas já mandaram, né? Umas coisas pra mim, já foi mandado pra ele também. Inclusive foi ele quem me ajudou a lidar com isso quando aconteceu. Eu auxilio ele quando acontece com ele hoje também. Então por isso que eu vim aqui dar essa contribuição mesmo. Então a gente precisa começar a entender alguns sinais que acontecem com você quando isso é feito. Mas antes de entender esses sinais, a gente precisa entender uma coisa. Magia negativa sempre pega? Sempre pega, não. Depende muito de como você tá, no seu estado de mente, de corpo, de espírito, né? Mas isso também não é regra. Às vezes a gente tá bem, tá saudável, tá forte e dependendo da força que foi mandada pra gente, passa por essas barreiras, né? Porque a sua mente firme é uma barreira gigantesca para esse tipo de energia, mas dependendo do que mandam pra você, te alcança da mesma forma. Acaba acontecendo exatamente isso. Que 100% daquela energia pode não chegar a você se você estiver bem. Se você estiver com atitudes, pensamentos, sentimentos positivos. Essa é a tua primeira barreira de defesa. E se parte dessa energia ultrapassar essa barreira de defesa, aí sim você vai começar a sentir alguns sinais. Mas é importante a gente tem que entender que existe uma primeira barreira de defesa, que é o teu mental, o teu espiritual, as tuas atitudes, a tua postura. Existe uma postura correta para se ter e se defender e existe uma postura correta para acabar recebendo mais dessa energia. 100% dessa energia vai atuar na pessoa que já está fraca, que já está pensando negativo, que já de alguma forma está negativada. É muito mais fácil empurrar para o precipício alguém que já está na beira. Mas vamos falar, né? Mas vamos falar dos sinais logo pra galera? Vamos falar dos sinais. Vamos falar dos sinais. É o que vocês vieram ver, né? Então se você já tá curtindo esse vídeo, já tá gostando desse vídeo, clica aqui embaixo no like, compartilha nas suas redes sociais e se inscreve aqui no canal para continuar recebendo conteúdo gratuito de Umbanda. Ativa o sininho das notificações aí. E conta pra gente também se você já sofreu, depois de entender todos esses sinais e sintomas, se você já acha que já sofreu com isso em algum momento, se está sofrendo agora, conta pra gente. Boa, assiste até o final e aí você vai poder entender todos os sinais e dizer pra gente o que tu tá passando aí. Conta pra gente. Então, o primeiro sinal, que pode ser o mais claro de todos, e aí você diz pra ele se você sentiu isso. Perda de energia vital, assim, começar a não querer fazer as coisas que você faz cotidianamente. Você se sente drenado. Rola? Completamente. No meu caso, quando isso aconteceu comigo, não era uma constante. Tem muita gente que, assim, cai de cama mesmo por 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque não consegue identificar o que é, né? Comigo não era uma constante, acontecia em alguns dias específicos, eu tinha muito mais, era ansiedade. Uma ansiedade gigantesca, uma angústia no peito muito grande que me deixava muito mais inquieta do que prostrada. Mas tinham dias que simplesmente eu não fazia nada, eu só queria ficar deitada e às vezes nem isso era suficiente. Você sente realmente
que aquela demanda, aquela energia negativa que foi mandada a você começa a sugar a tua vitalidade. Porque é isso que esses espíritos negativos fazem. Eles estão fracos, eles não têm mais energia pelos negativismos que eles fizeram, então ele começa a sugar a tua energia vital. Por isso que eu falei que é tão importante ter uma postura positiva, porque para ele sugar a tua energia vital com uma postura positiva é mais difícil, né? Vamos dificultar a vida dos amigos que estão na bad. Fora que se você tiver mais energia, você não vai sentir isso tão forte também, né? E aí, você já passou por isso? Já se sentiu sugado? Conta pra gente. Segundo sinal, pesadelo constante. Toda noite você vai dormir e tem ou paralisia do sono, ou acorda suado, afobado, ou tem pesadelo com pessoas te fazendo mal, tem pesadelos que você está em lugares ruins, você sente toda noite que o teu descanso não é pleno. Você deita a cabeça no travesseiro para dormir e não descansa. Isso aconteceu comigo durante muito tempo, tá? Até eu identificar que isso acontecia, ir lá e cortar. Gostou? Pode fazer um efeito na hora da edição. Ó, cortar. A gente passa noites que você até dorme, mas não descansa. É muito comum também antes do descanso, né? Você não conseguir pregar o olho para dormir. Porque comigo, por exemplo, era assim. Conheço várias pessoas que acontecia exatamente a mesma coisa, em que você fecha o olho e já começam a vir aquele tanto de imagens perturbadoras. Eu vi, assim, coisas que eu não conseguiria imaginar se não fosse aquela situação. Gente com a cara sangrando, pessoas que eu conhecia e amava, né? Coisas pesadas, eu não vou ficar falando disso aqui. Mas antes mesmo de dormir. E aí, a gente pode pensar num outro sinal, disso que a Teca falou. Eu falei Stephanie, mas todo mundo chama ela de Teca, tá? Então, vocês podem... Então, assim, outro sinal, terceiro, 3, sentir-se acuado ou com medo o tempo todo. Você está sozinho em casa, você sabe que não tem ninguém ali, conscientemente você sabe que não tem ninguém ali, mas você sente uma presença, essa presença é meio sinistra e você fica com medo dessa presença. Sentindo alguém olhando pra você, alguém te observando, alguém passando perto. Em alguns casos isso chega a ser tão grave que objetos podem começar a se mover, portas podem começar a bater, coisas podem começar a quebrar dentro de casa. E isso de fato, infelizmente, acontece. Então você olha para as paredes assim e não se sente sozinho, parece que tem alguém te observando. Esse pode ser o terceiro sinal de que fizeram alguma magia negativa para você. Então, quarto sintoma. O quarto sintoma são as coisas físicas que você começa a sentir, né? Esse medo muito grande, por exemplo, geralmente faz as pessoas sentirem coisas nos rins, dores nos rins, dor na lombar, a dor aqui na nuca. Dor na nuca é muito comum também, sentindo aquele peso no ombro, até uma vontade de andar mais curvado, mais abaixado, né? E não é o preto velho que tá chegando. Não é o preto velho, porque se for o preto velho tudo bem, né? Mas geralmente não é. Sinais de queimadura. Sinais de queimadura, aqueles pontos vermelhos, né? Que aparecem também. O que é mais de físico que costuma aparecer? Aparece muito falta de ar, dores pelo corpo, o que você falou, sinais de queimadura, dor na nuca. Muitos problemas físicos que você não tinha e você começa a ver a sua saúde definhando. Então, inclusive você vai no médico, geralmente eles não detectam nada, né? Essa é muito boa, porque muita gente já passou por isso. Quem já passou por isso, comenta aqui. Se você não deixou o teu like até agora, esse vídeo tá bom demais. Pode deixar o like aqui e compartilhar com a gente depois as macumbas que tu tá passando aí, as coisas ruins que tu tá passando aí. Eu fui no médico, assim, umas 10 vezes em 3 meses e não tinha nada, e um tanto de dor no corpo, dormência nos braços, assim, e não era nada. Acontece bastante, do médico não conseguir identificar. E aí ele vira pra você e fala assim, é psicossomático. Não deixa de estar errado, tá? É psicossomático, mas existe um movimento magístico energético negativo. Nossa, bonito isso, né? Magístico energético negativo por trás dessa situação toda. E o quinto sintoma é o que provavelmente abala demais as pessoas e é sinal de que a magia já pegou firme. Às vezes não só por ser muito forte, mas por ficar muito tempo sem cortar. Você começa, sintoma 5,
você começa a ter pensamentos e sentimentos que você não identifica como seus. Você começa a pensar assim, nossa, eu nunca pensaria nisso. Você começa a sentir raiva de quem você não sentia, você começa a querer se afastar de quem você realmente gostava. Ciúmes das pessoas à toa, uma tristeza do nada, mesmo quando tudo tá muito bem. Uma tristeza que não é sua, e você fala assim, por que eu tô triste? E aí você acaba achando que tá com depressão, achando que tá com algum problema de saúde, né? Algum problema mental, psiquiátrico, psicológico, e pode ter sido desencadeado por uma magia negativa. O que a gente quer deixar claro é a questão do médico e do psicólogo, né? Então, isso é muito importante. O nosso corpo aqui, ele é composto por 3 elementos, né? O físico, o mental e o espiritual. Você não pode ignorar nenhum deles. Aqui a gente está falando dos sintomas que são trazidos da parte espiritual, uma magia negativada. Mas isso não exclui que você procure psicólogo quando você se sinta mal do mental, que você procure um médico especializado quando você sente alguma coisa no corpo físico. Não exclui isso de forma alguma. Como eu falei, eu estava passando por esses problemas, por exemplo, e fui várias vezes no médico para ver se não tinha nada de errado com o corpo, com o físico, porque pode sim ser algo puramente físico. Uma alimentação que não está equilibrada, falta de exercício físico, alguma coisa assim, e pode ser algo espiritual. Então, assim, não exclua de forma alguma terapia e médico para ficar só com a parte espiritual. Então a gente entende que quando você começa a compreender esses 5 sintomas, esses 5 sinais, você pode procurar um terreiro de Umbanda, se ligar às suas práticas espirituais, mas também não descartar a consulta com o médico e com o psicólogo. E aí vamos fazer o seguinte, ó, se esse vídeo bater 300 likes, a gente faz um vídeo ensinando como cortar os negativismos. Eu acho que bate. Deixa teu like aqui se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Gratidão, axé. Tchau, galera. Deixa a gente saber se vocês gostaram desse vídeo. Aqui assim, que fica na altura da camisa. O quarto. Quarto é o quê? Vou ter que cortar essa parte. Ela vai ter que cortar essa parte, porque ela não decorou qual era o quarto. Não.